E se alguém que você ama revelasse que quase cometeu um massacre em uma escola? E se essa pessoa estivesse prestes a se casar com você? É exatamente esse o ponto de partida do filme O Drama. Mas até que ponto essa história nos leva a um caso real? Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história do Massacre de Columbine. O filme O Drama, ou seu nome original aí, The Drama, com Zendaya e Robert Pattinson, chegou aos cinemas brasileiros em 9 de abril de 2026. O filme é uma comédia romântica com toques de drama intenso. No trailer, vimos que o filme girava em torno de um segredo, e esse segredo que me fez trazer o caso de hoje. Já aviso que vou dar spoilers do filme, tá, gente? Então não fiquem bravos comigo. O que dá início à história de The Drama acontece durante um jantar. Estão presentes o casal Emma, vivida por Zendaya, e Charlie, interpretado por Robert. Também participam os amigos Rachel e Mike. Depois de beberem bastante, os quatro resolveram fazer um jogo arriscado. Cada um precisa contar a pior coisa que já fez na vida. Rachel, Mike e Charlie contam suas histórias. Nada muito grave acontece. Mas quando chega a vez da Emma, tudo muda. Ela revelou que muitos anos antes quase fez um ataque armado em sua escola. Ao longo do filme, a história vai sendo explicada melhor. Aparecem cenas do seu passado mostrando a Emma na adolescência, mostrando que ela sofria bullying, que ela tinha depressão, se sentia sozinha e isolada. Ao mesmo tempo, passava muito tempo na internet. Lá, ela via conteúdos que elogiavam autores de ataques em escolas nos Estados Unidos. Influenciada por isso, ela começou a tirar fotos com armas antigas que o pai dela guardava da época que ele serviu o exército. Ela chegou a planejar o ataque, pesquisou outros casos parecidos, treinou com uma arma. Esse treino, inclusive, chegou a prejudicar sua audição, mas o plano não foi colocado em prática. No dia em que ela pensava em agir, aconteceu um ataque no shopping da cidade. Inicialmente, ela desistiu porque ela não queria que esse ataque ofuscasse aí o ataque dela. Mas depois, um aluno da escola dela morreu nesse ataque. Ao ver a tristeza de todos, a Emma desistiu. Mais tarde, ela percebeu a gravidade que ela quase fez e a morte do colega fez ela refletir. Então, ela decidiu mudar de vida, passou a se aproximar das pessoas e se tornou ativista contra a violência e contra o porte de armas. Mesmo assim, o fato dela ter chegado bem perto, de cometer o ataque torna a sua revelação ainda mais chocante. Antes mesmo do lançamento oficial de The Drama, o filme já tinha sido exibido para um público restrito. Quando os primeiros spoilers começaram a circular, a grande reviravolta da história passou a receber críticas de diferentes grupos nos Estados Unidos. No filme The Drama, tudo gira em torno de um quase. Uma decisão que não foi tomada. Um ataque que não aconteceu. Uma tragédia que ficou só no plano. Mas nem sempre foi assim. Porque na vida real, houve um dia em que ninguém desistiu. Em 20 de abril de 1999, 2 estudantes entraram armados na Columbine High School. E o que era para ser apenas mais um dia de aula se transformou em um dos massacres escolares mais marcantes da história dos Estados Unidos. Enquanto o filme discute culpa, arrependimento e a chance de mudar, Columbine mostra o que acontece quando essa chance não existe. Agora, para entender por que essa história de ficção provoca tanto desconforto, é preciso voltar no tempo e relembrar o que realmente aconteceu em Columbine. Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, foram os 2 estudantes responsáveis pelo massacre de Columbine. Eric David Harris nasceu dia 9 de abril de 1981 em Wichita, no Kansas, Estados Unidos. A família de Eric se mudava frequentemente, pois o pai dele, Wayne Harris, era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, então por conta disso ele tinha sempre que se mudar. A sua mãe, Catherine Ann Paul, era dona de casa. Dylan Bennett Klebold nasceu no dia 11 de setembro de 1981 em Lakewood, Colorado, nos Estados Unidos. Era filho de Thomas Klebold e Susan Klebold. Seus pais eram pacifistas e frequentavam uma igreja luterana com os seus filhos. Ele tinha aí o irmão mais velho.
Os dois se conheceram na escola e aí na Columbine High School, Eric e Dylan costumavam participar de produções de teatro da escola, operavam produções de vídeo e se tornaram assistentes de computador. Eram eles que cuidavam aí do servidor dos computadores aí da escola. Em 1996, Eric criou um site no America Online. Inicialmente, o site foi feito para que eles publicassem mapas e modificações que ele e o Dylan criaram para o jogo Doom 2, e o objetivo era dividir isso com amigos que jogavam o mesmo jogo. Com o tempo, Eric deu início a um blog no site que continha piadas e frases com pensamentos sobre seus pais, sobre a escola, sobre seus amigos. No final daquele ano, o site já continha manuais de como causar prejuízos, assim como instruções de como fazer explosivos caseiros e artigos em que Eric descrevia tudo o que ele tinha vontade de fazer. O site do Eric atraiu poucos visitantes e até então ele não tinha tido problema nenhum com as suas publicações. Até que um dia o Dylan deu o endereço do site para Brooks Brown, um ex-amigo do Eric. O Brooks acessou o site, mas não foi só ele quem acessou. Seus pais também viram o site. Quando os pais do Brooks viu aquilo, eles entraram imediatamente em contato com a polícia. O xerife então atendeu esse caso e passou para um investigador que entrou no site e viu que eles postavam várias ameaças violentas contra alunos e professores da Columbine High School. Além disso, Eric escrevia sobre seu ódio generalizado contra a sociedade e seu desejo de matar todos aqueles que o incomodavam. Eric também colocou em seu site que fabricou bombas caseiras, além de adicionar uma lista de pessoas que ele desejava atacar. No entanto, ele não publicou nenhum tipo de plano de como ele pretendia atacar os seus alvos. Após ler tudo isso, o investigador do caso solicitou um mandado de busca na casa da família do Eric, pois ele precisava saber aí se existiam explosivos na casa. Mas esse mandado nunca foi feito, o investigador não fez nada e ninguém deu andamento no caso. No dia 30 de janeiro de 1998, Eric e Dylan se envolveram em um roubo. Os dois roubaram ferramentas e outros equipamentos de uma van que estava ali estacionada, mas na mesma hora os dois foram presos. A polícia pegou eles na mesma hora e eles passaram por uma audiência onde se declararam culpados pelo roubo da van. O juiz deu uma pena muito leve para eles. Ele condenou os dois somente a terem que participar de um programa de reeducação juvenil e serviços comunitários. Lá, o Eric e o Dylan frequentavam as aulas obrigatórias e conversavam com os policiais do local. Os dois fizeram aulas para aprender a controlar a raiva. O Eric começou a fazer terapia com um psicólogo. E o Dylan, nessa época, já tinha problemas com bebidas alcoólicas e ele falhou em um teste de urina, então ele foi encaminhado para fazer aulas sobre abuso de substâncias, mas ele nunca compareceu nessas aulas. Por incrível que pareça, os dois foram liberados do programa mais cedo devido aí aos seus resultados positivos. Os dois ficaram em liberdade condicional. Em abril de 1998, como parte aí de uma ação incentivada pelo programa de reeducação juvenil, Eric escreveu uma carta pedindo desculpas para o dono da van. Porém, ao mesmo tempo que ele fez essa carta, ele também escreveu no seu diário. Ele escreveu que os Estados Unidos era a terra da liberdade. Ele poderia então roubar o que as pessoas deixam largado no banco do carro e terminou dizendo que eles mereciam levar tiro. Em dezembro de 1998, os dois gravaram um vídeo para um trabalho escolar chamado Hatman for Hire, no qual encenavam personagens violentos, gritavam para a câmera e faziam declarações agressivas. Além disso, em trabalhos literários para a escola, eles já exploravam temas de violência e morte. Em um desses textos, o professor chegou a elogiar a escrita do Eric pela forma detalhada e intensa que ele escrevia, sem perceber o que aquilo realmente poderia representar. Esses episódios vistos depois do massacre passaram a ser considerados possíveis sinais de alerta que não foram identificados a tempo. Os dois passaram também a escrever em seus diários, detalhando os seus planos. Neles, eles falavam sobre a intenção de realizar um grande atentado com bombas e tiros que superasse outros ataques ocorridos nos Estados Unidos. Também gravaram vídeos mostrando armas,
munições e explosivos que estavam aí reunindo. Nos meses anteriores ao massacre, eles adquiriram armas ilegalmente com a ajuda de conhecidos e construíram dezenas de bombas caseiras. Parte do plano envolvia detonar explosivos na escola e atacar sobreviventes e equipes de resgate. Especialistas que analisaram o caso posteriormente apontaram que Eric apresentava traços de psicopatia com sentimentos de superioridade e ódio generalizado. Eric fazia o uso de antidepressivos prescritos aí por um psiquiatra. Já o Dylan, ele demonstrava sinais claros de depressão profunda e pensamentos suicidas. Após o ataque, surgiram diversos debates sobre as possíveis causas e o bullying foi apontado como um fator importante, já que relatos indicavam que os dois eram frequentemente excluídos e humilhados por colegas. Também houve discussões sobre a influência de jogos eletrônicos, filmes e músicas, mas investigações posteriores indicaram que não houve aí uma causa única. O massacre foi resultado de uma combinação de fatores: problemas emocionais, planejamento prolongado, acesso facilitado a armas e falhas na prevenção. Bom, vamos falar agora do massacre. Na manhã de terça-feira, 20 de abril de 1999, Eric e Dylan colocaram uma pequena bomba em um campo próximo à escola e próximo também ao corpo de bombeiros. Eles programaram a bomba para explodir às 11h14 daquela manhã. Essa bomba tinha o intuito de distrair o corpo de bombeiros e manter o pessoal responsável pela emergência longe da escola pelo maior tempo possível. A bomba explodiu parcialmente e causou um pequeno incêndio que foi rapidamente apagado pelo corpo de bombeiro. Então essa parte do plano aí já falhou. Às 11h10, Eric e Dylan chegaram separadamente na Columbine High School. Eric estacionou seu carro no estacionamento para alunos na entrada sul, enquanto Dylan estacionou na entrada oeste. A lanchonete da escola era o alvo principal de bombas da dupla, pois ela ficava situada aí entre os dois estacionamentos. Eles foram até a lanchonete e colocaram mochilas com as bombas programadas para explodir aproximadamente por volta das 11h17 dentro da lanchonete. Depois disso, eles voltaram para os seus carros, cada um em um estacionamento, pois o plano deles era que depois que a bomba explodisse, quem sobrevivesse saísse correndo para os estacionamentos. Lá eles estariam armados até os dentes, e matariam o máximo de pessoas que eles conseguissem. Quando Eric e Dylan voltaram para os seus veículos, Eric encontrou aquele menino, o Brooks Brown. Lembra que eu contei para vocês que os pais dele, que foram responsáveis por denunciar o site deles para a polícia? Então, depois disso, eles brigaram porque o Eric tinha jogado um pedaço de gelo no para-brisa do carro do Brooke. E por conta disso, eles brigaram, mas recentemente eles haviam feito as pazes e foi isso que salvou o Brooks. Brooks, que estava no estacionamento fumando um cigarro, ficou surpreso ao ver o Eric. Ele então foi e questionou o amigo, por que o amigo não tinha ido na escola de manhã, não tinha ido mais cedo para a escola, porque naquele dia eles tinham tido uma prova muito importante que não podia perder, e o Eric era muito estudioso e ele estranhou a falta do amigo. O Eric, nesse momento, vira para ele e diz: "Não importa mais. Brooks, eu gosto de você. Agora saia daqui. Vá para sua casa." Brooks, apreensivo, se afastou. Não se sabe por quê. Eric teve então esse ato de misericórdia com o Brooks. Contudo, já haviam passado 2 minutos do tempo programado e as bombas não tinham explodido lá na lanchonete. Gente, a sorte foi que essas bombas não explodiram, porque se de fato o plano deles tivesse dado certo, tinha mais de 400 crianças lá no refeitório, na cantina, na lanchonete, enfim. E em cima dessa lanchonete era a biblioteca. Então imagina, se fosse uma explosão assim de grande proporção, ia atingir todas as 400 crianças que estavam nesse local, mais ainda caindo aí sobre elas os escombros aí de toda uma biblioteca e mais as pessoas que estivessem nesse andar. Então esse massacre poderia sim ser muito maior. O que eles programaram, gente, era muito maior do que realmente foi. O que eles queriam era realmente um verdadeiro massacre com muitas e muitas mais vítimas. Como as bombas não explodiram, era hora aí de mudar os planos.
Eric e Dylan se encontraram e foram em direção à escola. No caminho, sentados na grama, estavam almoçando a estudante de 17 anos Rachel Scott e seu amigo Richard Castaldo. O Richard viu um deles jogar uma bomba caseira, mas ela mal explodiu. Então ele não levou aquilo a sério, permaneceu sentado ali com a sua amiga, comendo. Nesse momento, uma outra testemunha ouviu o Eric gritar: "Vai, vai!" Os dois, nesse momento, tiraram suas armas dos seus casacos e começaram a disparar contra o Richard e a Rachel. E agora que começa a cena que mais me chocou. Eu assisti o filme Uma Vida com Propósito. Se vocês puderem, assistam. É um filme bem emocionante. O filme é contando a história da Rachel até o dia da sua morte, focando principalmente na sua fé. Bom, os dois estão feridos no chão, né? E o Eric se aproxima da Rachel, que está ferida, mas está viva ainda, né? E ele vira para ela e pergunta: "E aí, Rachel, aonde está o seu Deus agora?" E Dylan, rindo, diz: "O que Jesus faria?" E Eric completou: "Você ainda acredita em Deus?" E Rachel respondeu com orgulho: "Você sabe que eu creio." E essas foram suas últimas palavras. Nesse momento, o Eric deu um tiro em sua testa. Além do filme, Beth, a mãe de Rachel, publicou os diários de sua filha com o intuito de mostrar quanta fé ela tinha. Em um trecho, Rachel escreveu: "Não vou me desculpar por falar o nome de Jesus. Se eu tiver que sacrificar tudo, eu sacrificarei." A Rachel Scott é amplamente lembrada como um mártir por grupos cristãos. Embora não haja evidências de que ela tenha sido morta por causa da sua fé, mas ela aí é considerada uma mártir, né? A Rachel foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente. O Richard levou 8 tiros no peito, no braço e no abdômen, paralisando ele do peito para baixo. Ele caiu inconsciente, mas o Richard sobreviveu e posteriormente ele contou que os dois, né, atiraram primeiro na Rachel, então ele viu tudo ali o que aconteceu. Após atirarem contra as 2 primeiras vítimas, Eric retirou do seu casaco e apontou a sua carabina de 9mm para a escada oeste em direção a 3 alunos: Daniel e Sean, de 15 anos, e Lance, de 16 anos. Os 3 amigos estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores. Posteriormente, o Lance relatou ter visto o Dylan e o Eric no topo da escada antes da dupla começar a atirar. Todos os 3 jovens foram baleados e feridos. Dentro da escola, alguns dos alunos escutaram o barulho, né, e acreditavam que estavam testemunhando aí algum tipo de brincadeira feita pelo Eric e pelo Dylan. Dave Sanders, um professor de informática e negócios e treinador do time da escola, rapidamente percebeu que não era uma brincadeira, mas sim um ataque contra a escola. Então ele sobe nas mesas e começa a gritar, pedindo para que os alunos fugissem dali. O Eric e o Dylan voltaram e começaram a atirar em direção a 5 alunos sentados na grama, ao lado da escada e em frente à entrada oeste da escada. Michael, de 15 anos, foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas correu e conseguiu escapar. Mark, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e nas pernas, caindo no chão, onde fingiu estar morto. Os outros 3 escaparam ilesos. Eles atiraram em direção aos alunos que estavam perto de um campo de futebol, mas não atingiram ninguém. Eles caminharam então até a entrada oeste e pelo caminho eles iam jogando bombas caseiras, essas bombas que eles fizeram, mas poucas delas explodiram. Enquanto isso, dentro da escola, Patty Nielsen, uma professora de artes, percebeu o movimento e foi em direção à entrada oeste com o aluno Brian Anderson, de 17 anos. Ela tinha a intenção de sair para pedir para o Eric e para o Dylan para que eles parassem com aquilo, pensando que eles estavam aí gravando um vídeo ou fazendo aí uma brincadeira de aluno, né? Quando o Brian Anderson abriu o primeiro conjunto de portas ali da escola, o Eric e o Dylan atiraram nas janelas. Os estilhaços feriram o Brian e a professora Patty. A Patty se levantou e correu pelo corredor até a biblioteca, alertando os alunos que estavam lá no local sobre o perigo e dizendo para eles se esconderem debaixo das mesas e ficarem em silêncio. Ela ligou para a polícia e se escondeu debaixo do balcão da biblioteca. O Brian Anderson ficou para trás, preso aí entre as portas exteriores e interiores da escola.
mas ele sobreviveu. Então, nessa primeira parte do ataque morreram a Rachel Scott, de 17 anos, morta aí com um tiro na cabeça, tiros no tronco, na perna, e ela faleceu lá no jardim da escola, ao lado da entrada oeste. E o Daniel, de 15 anos, que foi ferido aí por tiros no abdômen e nas pernas. Ele estava aí na escada oeste. Ele até ficou vivo ali na escada, né? Mas depois disso, ele foi baleado de novo na parte superior do peito, e aí ele faleceu. O relógio marcava 11h22 da manhã quando o zelador da escola chamou o vice-xerife Neil Gardner, que era o oficial de segurança designado para Columbine. Então, sempre ficava este vice-xerife na escola para fazer aí a segurança dos alunos, fazer tipo uma ronda escolar, assim. O zelador chama então esse vice-xerife pelo rádio da escola, solicitando assistência no estacionamento dos alunos sêniores. Só às 11h24, Neil ouviu o chamado vindo do rádio da escola, do qual dizia: Neil, há um atirador na escola. O Eric estava na entrada oeste, ele imediatamente sacou o seu rifle e atirou contra o vice-xerife Neil, que estava indo lá, né, para ver a ocorrência. Ele estava aí a cerca de 60 metros de distância. O Neil atirou de volta, utilizando a sua pistola de serviço, porém, ele não estava aí usando os seus óculos e não conseguiu acertar os atiradores. Eric disparou 10 tiros e Neil disparou 4. Ninguém foi atingido. Neil informou em seu rádio de patrulha: há tiros no prédio. Preciso de alguém comigo no estacionamento sul. Dentro da escola, o professor Dave Sanders conseguiu tirar com sucesso os alunos que estavam na lanchonete. Alguns desses alunos subiram as escadas que dão acesso ao segundo andar da escola. O Dave então foi em direção a essa escada, mas o Eric viu o professor e o atingiu 2 vezes no peito. O Dave rastejou até o laboratório e um outro professor conseguiu levar ele para uma sala de aula onde haviam 30 alunos escondidos. Os alunos, vendo o professor gravemente ferido, colocaram um aviso na janela da sala que eles estavam. A tradução seria algo como "um sangrando até a morte". O intuito deles, né, de colocar essa placa ali foi para alertar a polícia e a ambulância sobre a localização do Dave. Então eles, colocaram a placa e falaram, tem uma pessoa sangrando aqui, entendeu? Tava ali, tava óbvio. Era só ir resgatar a pessoa ali, né? Mas não foram. Mesmo no meio de toda aquela confusão, eles conseguiram fazer com que um aluno, o Aaron Hensey, que era um escoteiro e sabia primeiros socorros, chegasse aí até o Dave. Com a ajuda de um colega, Kevin Starkey, e da professora Teresa Miller, Aaron administrou aí os primeiros socorros em Dave por 3 horas, tentando aí conter a perda de sangue com as camisetas dos alunos que estavam na sala. Usando um telefone, Teresa Miller e vários outros mantinham contato com a polícia do lado de fora da escola. Às 11h29, o Eric e o Dylan entraram na biblioteca, onde um total, gente, de 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários se escondiam. Nesse momento, o Eric gritou: "Levantem-se!", em um tom de voz tão alto que pôde ser ouvido na ligação da professora Patty para o 911 às 11h29. Como ninguém se levantou, o Eric disse: "Ótimo, vou começar a atirar mesmo assim". Ele atirou com sua espingarda 2 vezes em uma mesa, sem saber que um aluno chamado Ivan estava escondido debaixo dela. O Ivan foi atingido pelos estilhaços de madeira da mesa, mas não foi seriamente aí ferido. O Dylan atirou contra 3 estudantes e o Eric pegou a sua espingarda e caminhou em direção à fileira inferior das mesas de computadores. E lá ele atingiu Steven, de 14 anos, com um tiro no pescoço, o que levou aí o menino à morte. Então Eric atirou contra as mesas de computadores ao lado, ferindo Casey, de 17 anos, com um tiro que atravessou completamente seu ombro direito e sua mão. Ele também atingiu com um tiro de raspão o seu pescoço, perfurando uma artéria aí principal. Por conta do buraco no seu pescoço, a respiração da Casey ficou muito alta e fazia uma espécie de barulho, uma ronquidão assim, sabe? E aí, nesse momento, o Eric vira para ela e diz: "Para de reclamar".
Não houve mais feridos após as 11h35. Então, eles começaram às 11h19 e às 11h35 eles já tinham aí terminado. Mas aí esses minutos foram o suficiente para eles matarem 10 pessoas na biblioteca e ferirem outras 12. Dos 56 reféns da biblioteca, 34 ficaram ilesos. Mais tarde, investigadores descobriram que os atiradores tinham munição suficiente para matar todos que estavam no local. Nesse ponto, várias testemunhas disseram que ouviram o Eric e o Dylan comentarem que não conseguiam mais se sentir com adrenalina ao atirarem em suas vítimas. O Dylan então diz: talvez nós devêssemos começar a esfaquear as pessoas. Isso seria mais divertido. Os dois estavam equipados com facas. Então, eles se afastaram da mesa e caminharam até o balcão da biblioteca. O Eric e o Dylan zombaram de Ivan, que estava usando aí um boné branco de atleta, que era um boné que os atletas usavam. Quando os atiradores mandaram ele mostrar o seu rosto, o Ivan levantou parcialmente seu boné para que seu rosto aí continuasse meio que irreconhecível. Ele não queria muito que eles descobrissem quem ele era. Nesse momento, o Dylan vira para ele, pro Ivan, né? E pede para ele dar um motivo para ele não matar ele. E o Ivan disse: eu não quero problemas. O Dylan diz: você costumava me chamar de boiola. Quem é boiola agora? Os atiradores continuaram provocando o Ivan e debateram se matava ele ou não, mas decidiram deixar ele vivo e se afastaram. Na biblioteca, gente, foram 10 mortos. Kyle, de 16 anos, com tiros de espingarda na cabeça e nas costas. Steven, de 14 anos, com um tiro no pescoço. Cassie, de 17 anos, um tiro na cabeça. Isaiah, de 18 anos, um tiro no peito. Matthew, de 16 anos, um tiro no peito. Lauren, de 18 anos, vários tiros na cabeça, no peito e na parte inferior do corpo. John, de 16 anos, vários tiros na cabeça e no pescoço. Kelly, de 16 anos, um tiro de espingarda nas costas. Daniel, de 15 anos, um único tiro no rosto. E Corey, de 17 anos, com tiros no peito e no pescoço. Aproximadamente às 12h08, a professora Pat, que havia se trancado dentro de uma sala de descanso, junto com um aluno e outros funcionários da biblioteca, ouviram o Eric e o Dylan subitamente gritarem ao mesmo tempo: 1, 2, 3. Este foi o fim do massacre de Columbine. Eric e Dylan contam até 3 e em seguida se suicidam. Eric atirou contra o céu da sua boca com a sua espingarda e o Dylan atirou na sua têmpora esquerda da sua cabeça com a sua semiautomática Tec 9. Assim, gente, a parte pior disso tudo, não sei se eu posso dizer assim, né, pois a história toda é horrível, foi aí a demora da polícia em agir. O protocolo da época era terrível e muitas pessoas morreram por causa da demora da polícia e do resgate. Os policiais, enfim, todos os envolvidos no resgate estavam preocupados com as bombas. Eles tinham medo aí de ter mais bombas e esse foi um dos principais motivos pela demora em resgatar as pessoas. Uma imagem que repercutiu bastante foi a de Patrick Ireland. Ele recuperou e perdeu a consciência várias vezes após ter sido baleado por Dylan. Ele conseguiu se arrastar até as janelas da biblioteca, onde às 2h38, gente, já eram 2h38, e o menino estava lá ferido sem nenhum atendimento. Ele então se pendura na janela com a intenção de cair nos braços de 2 agentes da SWAT que estavam em cima de um veículo de emergência, mas em vez disso, ele acabou caindo diretamente no teto do veículo, formando aí uma poça de sangue. Mais tarde, esses agentes foram criticados por deixar o Patrick cair daquela altura, enquanto aí não fizeram nada para garantir aí que ele caísse em segurança. A Lisa, que foi baleada no ombro, nos braços, na mão e na coxa, ainda estava na biblioteca. Então, às 2h38, o Patrick se joga da janela e nem assim a polícia nem o resgate entram. Ela havia tentado se movimentar, mas sentiu tontura. Ela só foi finalmente retirada lá da biblioteca às
3h22 da tarde, juntamente com a professora Pat, o Brian e outros 3 funcionários da biblioteca que estavam ali escondidos nessa sala de descanso. Às 3 horas da tarde, gente, o professor Dave não resistiu e morreu devido aos ferimentos antes que os agentes da SWAT pudessem levar ele para receber assistência médica. Ele foi o único professor a morrer no massacre. As autoridades encontraram seu corpo na biblioteca às 3h30. Dave, o professor, agonizou por horas dentro de Columbine. Os 2 atiradores já tinham tirado a própria vida e eu não sei por que cargas d'água a polícia nem o resgate entrou aí para ajudar o professor. O Dave foi considerado um herói por sobreviventes e familiares e recebeu muitas homenagens em seu nome. Suas últimas palavras foram: "Digam à minha família que eu os amo." Dave deixou a sua esposa, 3 filhas e 5 netos. Às 4h30 da tarde, a escola foi declarada segura. Às 5h30, outros policiais foram chamados, pois mais bombas foram encontradas no estacionamento e no telhado. O plano deles, gente, se tivesse dado certo, seria: eles colocaram a bomba lá um pouco distante da escola, com a intenção de que os bombeiros ficassem lá parados, resolvendo aquela questão e não olhassem aí para a escola. Depois eles colocaram as bombas lá no refeitório, onde tinha mais de 400 crianças. E aí o objetivo era que essa bomba estourasse e matasse a maior quantidade de pessoas possíveis. Aqueles que sobrevivessem e saíssem correndo, do refeitório, de um lado estaria o Dylan e do outro lado estariam o Eric, prontos e armados para atirar aí em um maior número de pessoas que eles conseguissem. Além disso, eles deixaram uma bomba em cada carro. O Eric deixou uma bomba no seu carro e o Dylan deixou outra no seu carro, programadas aí para explodir ao meio-dia. Então, se tudo tivesse dado certo, estouraria aí as bombas dentro do refeitório, muitas pessoas iriam morrer, as que sobrevivessem sairiam correndo, seriam aí atingidas por eles lá fora, e no meio daquela confusão, era para chegar então o resgate, a polícia, os bombeiros, a imprensa, seja aí quem fosse lá para a escola para atender o chamado e ver o que estava acontecendo, iam ser surpreendidos por mais 2 bombas que estavam aí nos carros e estariam aí programadas para explodir ao meio-dia. Ainda bem que eles não são bons em fazer bombas, graças a Deus por isso. Eles não tiveram sucesso nessa empreitada e as bombas deles falharam e as que explodiram foram explosões super levinhas, assim, ninguém se machucou por conta de explosões de bombas. Acredita-se que o Eric e o Dylan cometeram suicídio aproximadamente 49 minutos depois que eles começaram o massacre. Eles foram encontrados com armas e bombas caseiras ao redor e os corpos permaneceram no local por várias horas enquanto a polícia garantia que não houvessem explosivos ativos. Nos meses seguintes ao massacre, a atenção da mídia se voltou para Cassie Bernal, que havia sido morta pelo Eric na biblioteca e a quem o Eric teria dito: "Você acredita em Deus?" Cassie teria respondido sim a esta pergunta e então foi assassinada. Craig Scott, que era irmão da Rachel Scott, que, como eu contei para vocês, também foi retratada aí como um mártir cristão, também estava no ataque e foi ele quem viu o Eric conversar com a Cassie antes de matar ela. Com isso, a Cassie e a Rachel passaram a ser consideradas mártires pelos evangélicos. O caso, principalmente das duas, foi muito falado, justamente aí por eles acharem que um dos motivos pelo ataque também era de cunho religioso. Provavelmente aí os atiradores não gostavam de cristãos, de quem professava sua fé. Bom, o Eric e o Dylan deixaram vários diários e neles, durante 1 ano, eles escreveram muito sobre como iriam realizar o massacre, mas não escreveram o porquê iriam fazer aquilo. Nos diários, eles mencionaram como queriam deixar uma impressão duradoura no mundo com esse tipo de violência. O Eric, no seu diário, mencionou sua admiração pelo que ele imaginava ser a seleção natural e escreveu que gostaria de colocar todo mundo no jogo dom e ver os fracos morrerem e os fortes viverem.
Aí no dia do massacre, o Eric usou uma camiseta branca com as palavras Seleção Natural impressas de preto. Um dos últimos textos do diário do Eric dizia: Eu odeio vocês por me deixarem fora de tantas coisas divertidas. Não digam, bem, isso é culpa sua, porque não é. Vocês tinham meu número de telefone e eu perguntei e tudo, mas não. Não deixem o garoto esquisito Eric vir junto. Columbine ficou conhecido como o massacre que apresentou o bullying para o mundo. Em seu diário, o Dylan escreveu sobre a sua visão de que ele e o Eric eram semelhantes a Deus e mais evoluídos do que qualquer outro ser humano. Depois que os dois foram presos lá no roubo da van, o que os dois relataram aí como a coisa mais traumática pela qual eles passaram, o Dylan escreveu uma carta para o Eric dizendo que eles teriam muita diversão se vingando e matando policiais e que sua ira da prisão seria semelhante à de Deus. No dia do massacre, o Dylan usou uma camiseta preta com a palavra ira impressa de vermelho. Dylan concluiu dizendo que depois se mataria para deixar o mundo que ele odiava e ir para um lugar melhor. Então, assim, gente, tudo era muito simbólico, né? Eles fizeram 2 camisetas que para eles tinham uma simbologia e, apesar de tudo, no final, eles ainda achavam que eles iriam para um lugar melhor. O massacre de Columbine foi amplamente noticiado pela mídia, tornando-se o centro de debate sobre leis de controle de armas, gangues nas escolas norte-americanas e bullying escolar. A partir do atentado, diversos colégios dos Estados Unidos implementaram políticas de tolerância zero, fortificando a segurança das instituições de ensino. Além disso, diversos outros temas começaram a ser pautados, como o uso de antidepressivos por adolescentes e a influência da internet e a cultura de armas. Dentre essas motivações que foram levantadas pelas autoridades, até músicas góticas da época foram apontadas como causadoras do massacre. Bandas de metal ou de dark music foram atribuídas como causadoras do crime, motivo aí que quase destruiu de vez a carreira do cantor Mary Mason. Na época do fatídico episódio, alguns veículos de comunicação publicaram matérias com manchetes sensacionalistas como assassinos eram adoradores do maníaco do rock Manson e o maníaco adorador do demônio disse para crianças matarem. Tal fato levou muitas pessoas a acreditarem que o músico Marilyn Manson era o único responsável pelas mortes na Columbine High School. Anos mais tarde, em entrevista, o cantor alegou que o massacre afetou drasticamente as vendas dos seus discos. Devido à repercussão, os integrantes da banda foram duramente perseguidos e chegaram a receber centenas de ameaças de morte. Manson afirmou que ainda hoje as pessoas o culpam pelo ocorrido, mas ele diz aí que a escolha de comprar armas ao invés de discos foi dos garotos. Uma outra entrevista que repercutiu bastante foi a da Sue Klebel, a mãe do Dylan. Ela falou publicamente sobre o massacre pela primeira vez num texto que apareceu na edição de outubro de 2009 da revista The Oprah Magazine. A Sue escreveu: pelo resto da minha vida serei assombrada pelo terror e pela angústia que Dylan causou. Dylan mudou tudo o que eu acreditava sobre mim, sobre Deus, sobre a família e sobre o amor. Afirmando que não fazia ideia das intenções do seu filho, ela disse: quando vi o seu diário, ficou claro para mim que o Dylan entrou na escola com a intenção de morrer lá. Sue também disse que no dia do massacre, quando ela descobriu que o Dylan era um dos atiradores, ela, gente, rezou para que ele se matasse. Eu tive uma visão súbita do que ele poderia estar fazendo. Então, enquanto todas as outras mães estavam rezando para que seus filhos estivessem seguros, eu tive que rezar para que o meu morresse antes que machucasse mais alguém. Forte, né, gente? Bem forte uma mãe dizer que orou, né, pela morte do seu filho. O Eric foi responsável por 8 das 13 mortes confirmadas, enquanto o Dylan foi responsável pelas outras 5. Além dos 13 mortos, foram 24 feridos, a maioria em estado grave, mas aí os efeitos do massacre de Columbine continuaram com o tempo. A mãe de Anne Marie cometeu suicídio. O ex-aluno Greg Barnes também tirou a própria vida.
Em 2019, Austin faleceu após enfrentar dependência de opioides. Devido aos ferimentos que ele teve, ele precisou de remédios fortes para dor e ele se viciou. E a última morte foi aí em 16 de fevereiro de 2025, super recente. A Anne Marie foi encontrada morta em sua casa em Westminster, no Colorado. Durante o ataque a Columbine, Anne levou tiros no peito e nas costas. Foi o Eric aí quem atirou nela. E esses tiros fez ela ficar paraplégica, com uma lesão na medula espinhal e intensa dor nos nervos pelo resto da sua vida. Ela tinha 43 anos e morreu aí devido a uma sepse causada pelos 2 ferimentos à bala que ela sofreu durante o ataque. Em 13 de março de 2025, o gabinete do médico legista do condado de Jefferson considerou sua morte um homicídio ligado ao ataque. Então, a sua morte também foi por causa do massacre de Columbine, mesmo tendo acontecido 26 anos depois. Muitos documentários e filmes foram lançados contando a história do massacre de Columbine, incluindo o filme que eu falei para vocês, que é o filme Uma Vida com Propósito. Inclusive, eu reassisti ele hoje. E quem quiser assistir, tem de graça lá no Mercado Play, que é o aplicativo lá dentro do Mercado Livre, né? Você entra lá, tem o Mercado Play, dá para assistir lá de graça. No próximo vídeo eu vou trazer uma outra história sobre um massacre, mas dessa vez um massacre que aconteceu aqui no Brasil. O massacre de Suzano foi um tiroteio escolar ocorrido na manhã de 13 de março de 2019. Uma dupla de ex-alunos invadiu a escola estadual Raul Brasil e matou 7 pessoas dentro da instituição, além de ferir outras 9. E eu decidi trazer esse caso também no próximo vídeo, porque eu queria aí também trazer um caso brasileiro para vocês. Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação. Teremos vídeos toda terça, quinta e sábado. Finalmente eu consegui definir aí os dias. Então essa vai ser a programação a partir de agora. E é isso, gente. Essa foi a nossa história impressionante de hoje. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo.